Chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos desse quarto trimestre da CPED em 2024, onde estamos estudando nesse trimestre um texto do pastor Elinaldo Renovato de Lima sobre as promessas de Deus. Na lição 3, nós vamos aprender sobre as promessas de Deus para a igreja, para a sua igreja. Essa lição vai cair no dia 20 de outubro. E é claro, você pode iniciar muito bem a sua ministração pelas bases bíblicas que a própria lição já oferece para você. Então inicie apresentando o texto áureo que se localiza hoje em Mateus capítulo 16, versículo 18. Apresente também a verdade prática. É muito interessante você fazer a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Jean Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e que Deus abençoe você profundamente. E é claro, não se esquece, segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula para você, sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como também pelo Spotify. Toda segunda é o encontro marcado da classe dos adultos, onde nós temos a oportunidade de aprender juntos sobre a palavra de Deus. Conforme o pastor Elinaldo Renovato, a Igreja de Cristo é a receptora das promessas de Deus. Foi planejada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo em uma ação conjunta pela Trindade. Tem um objetivo extraordinário de exercer a adoração, de propagar o Evangelho, de anunciar as boas novas, sendo guiada também pelo próprio Espírito Santo. É essa igreja que nós fazemos parte. Somos chamados dessa igreja. Somos chamados exatamente para poder anunciar as boas novas a partir dessa concepção. Ao analisar a aula de hoje, nós vamos compreender muito bem sobre esse termo igreja. E, em primeiro lugar, você já pode levantar uma pergunta na sua ministração. O que é a igreja? A Igreja de Cristo, ela é uma comunidade de pessoas. Leve isso em consideração. Você também vai descrever que essa comunidade de pessoas são pessoas salvas em Jesus mediante a fé. Ela não se refere somente a um prédio, a uma denominação, a uma placa denominacional. Mas essa igreja, ela tem uma ação espiritual. Lembre-se disso. E espiritualmente falando, essa igreja está ligada diretamente em Jesus. A palavra eclésia, que é o termo igreja no grego, traz então o significado de assembleia dos tirados para fora. Nesse sentido, nós entendemos que a igreja tem uma missão. A missão de adorar a Deus, servir a Cristo e anunciar o Evangelho. Sabe qual é a base bíblica que você vai apresentar para os teus alunos? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, anota esse versículo também. Você também tem o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, que vai te dar uma fundamentação muito legal sobre a ação da igreja. Você também pode perceber que a igreja ela é distinta de forma muito especial e ela também é descrita de diversas maneiras no Novo Testamento. Sabe como o Novo Testamento apresenta a igreja? Então, pega o caderno e a caneta para poder anotar. A igreja é apresentada como o corpo de Cristo no Novo Testamento. Isso está fundamentado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A igreja também é apresentada como a noiva de Cristo no Novo Testamento. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27. A igreja também é apresentada como o templo do Espírito Santo. Olha que legal. Onde você encontra a referência lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, para te dar a fundamentação. A igreja também experimenta as promessas de Deus. Então, já que a gente está estudando sobre as promessas de Deus para a sua igreja, eu quero destacar que a igreja também experimenta essas promessas de acordo com o próprio pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você vai encontrar diversas promessas que Jesus fez para a sua igreja de forma gloriosa. E que promessas são essas? A primeira promessa que você vai encontrar é a promessa da presença de Cristo.
A igreja ela experimenta a promessa da presença de Jesus. Isso está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, esse versículo vai te dar essa fundamentação. Segundo, você vai perceber que a igreja também experimenta a promessa do crescimento espiritual. Além da presença de Jesus, a própria igreja experimenta a promessa do crescimento espiritual. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja também experimenta a promessa da presença do Espírito Santo. Isso é fundamentado dentro das Escrituras também, em Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dar esse fundamento para você. A igreja também tem a promessa da vitória sobre o mal. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 16, versículo 20. É um texto extraordinário, onde Paulo diz que muito em breve a igreja esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A igreja também tem outra promessa, a promessa da vida eterna. Isso está escrito em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Vai te ajudar e é importante que você anote esse versículo também. Sabe qual é a outra promessa que a igreja também possui? A promessa de santificação e a glorificação em Jesus. Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27, vai te trazer essa fundamentação. Já deu para perceber que nesse trimestre nós vamos trabalhar muito sobre essa perspectiva da promessa. E agora nós estamos olhando para as promessas de Cristo, de Deus, para a sua igreja. E eu pergunto a você já para te esticar. Você acredita que a igreja experimenta essas promessas? Que a igreja vive essas promessas hoje em dia? Deixa o teu comentário nesse vídeo, porque pode nos ajudar e outros professores também e alunos podem conhecer o teu argumento em nome do Senhor Jesus também. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso para te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu estou ministrando para você. Você vai encontrar esse recurso que tem versículos a mais, uma argumentação que vai enriquecer as tuas aulas. Você encontra também o próprio PowerPoint ou os slides, onde você pode utilizar esse material para deixar as tuas aulas de excelência para a glória de Deus. Tudo isso está disponível no nosso site facilitabd.com.br, onde você encontra a nossa proposta trimestral. E também no link na descrição desse vídeo. Dá uma analisada, que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Vamos então para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto, então, da lição trata sobre o seguinte argumento: a natureza da promessa de Deus para a sua igreja. No primeiro ponto da lição, é muito interessante você apresentar uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero trazer para você se localiza em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, onde você percebe a igreja que é a noiva de Cristo e Cristo é o seu noivo. E o primeiro subtópico, então, vai abordar sobre a promessa dos sinais sobrenaturais que a igreja experimenta. O objetivo do primeiro subtópico, então, de acordo com a proposta do pastor Elinaldo Renovato de Lima, é observar o mandamento, a promessa da grande comissão, essa ordem de Jesus, essa ordenança de Jesus. Nessa ordenança, nós vamos perceber exatamente que está envolvido com a promessa essas ações de ir, ensinar e batizar. Para experimentarmos a promessa dos sinais, precisamos, então, realizar essas três ações conforme o mandato que a igreja recebe. Quando você observa a abordagem bíblica, então, de Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, você vai ver essa promessa que Cristo estabelece para a sua igreja a partir da grande comissão. E essa grande comissão é dada aos seus discípulos e os seus discípulos levam adiante para a sua igreja. Na grande comissão, nós encontramos o ide, ensinai e batizai. Nós precisamos observar, à luz das Escrituras, que o nosso objetivo como igreja, através da ação do Espírito Santo, que também faz parte dessa promessa, como eu disse para você, é realizar a propagação das boas novas. Além disso, quando você observa o texto também de Marcos capítulo 16, então pega aí, Marcos 16, versículos 17 e 18, você vai perceber que Jesus promete sinais sobrenaturais para a igreja quando essa igreja obedece o mandato da grande comissão, a ordenança da grande comissão, através da propagação da mensagem do arrependimento.
Quando você olha para as Escrituras, nessa propagação das boas novas do reino de Deus, nós encontramos então, por meio dela, a ação dos sinais, dos milagres, a ação do próprio poder de Deus. O próprio pastor Linaldo Renovato, ele destaca que esse mandamento da grande comissão é o mandamento, então, que nos orienta a obedecer para receber sinais. Quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que a grande comissão, que acontece depois da ressurreição de Jesus, junto aos seus discípulos, apontam então para esse mandato. Quando você vai para a palavra e observa o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, parte A está escrito ide. Essa ideia de ide, fazer discípulos nas nações, traz então essa ideia de receber uma promessa a partir do momento em que você vai e cumpre essa promessa e cumpre esse mandato para receber então essa bênção. Segundo, você vai encontrar então na parte B do versículo, do capítulo 28, versículo 20, a palavra então ensinai. Você percebe dentro das Escrituras que é uma ordem de ir, anunciar, mas também ensinar, discipular as pessoas, trazer uma mensagem, a obediência a Cristo. Isso faz parte também da promessa. E também, em terceiro lugar, você vai encontrar o termo batizai. Esse termo traz a ideia, então, de batizando, claro, em águas para uma nova aliança, mas também crendo nesse batismo do Espírito Santo, nessa bênção de Deus que Deus concede à sua igreja. Portanto, o batismo traz, então, essa perspectiva. E olhar para a promessa que Deus faz para a igreja a partir dos sinais é entender exatamente que isso faz parte de depois da ressurreição. Cristo estabelece uma promessa. A promessa dos sinais sobrenaturais, você pode até pegar, é uma promessa que está entrelaçada a essa obediência de anunciar o evangelho, de anunciar as boas novas, de discipular as pessoas, de levar essas pessoas a Cristo. Não é para glória pessoal, não é para uma teologia da prosperidade, não é para uma teologia da confissão positiva, não. Mas a promessa dos sinais está entrelaçada à obediência, à ordenança de Jesus. Ide, ensinai e batizai as pessoas. Qual é o papel da evangelização e por que a evangelização também produz milagres? Isso faz parte da própria promessa. E aqui eu quero destacar exatamente um texto que vai te ajudar a entender isso. Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 18, você percebe que os sinais acompanharão aqueles que creem, que obedecem esse mandato cultural. Esse é um princípio. Você vai perceber de forma também muito clara o papel dos milagres na evangelização. De que maneira? Quando você lê o texto de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, onde você percebe que isso faz parte da manifestação do reino de Deus como promessa nesse mundo. Isso faz parte dessa manifestação. Então, quando você obedece e crê nessa promessa, você então experimenta essa promessa. Lucas 10, capítulo 10, versículo 9, diz que nós temos a ousadia e a liberdade, por causa de uma promessa de Jesus, de curar os doentes a partir da evangelização. Então, os milagres acompanharão aqueles que creem na ordenança de Jesus. A promessa de Cristo também é uma promessa que aponta para uma perspectiva constante dele aqui. Então, se nós cremos nos sinais, cremos também que ele está presente com a sua igreja. Observe o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde você vai perceber que está escrito: estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é uma promessa constante quando você obedece o mandato cultural de ir, ensinar e batizar. Isso faz parte da promessa. Quando você olha para a perspectiva da grande comissão, você então vai perceber que a grande comissão está entrelaçada com isso. E aí eu te levanto uma pergunta e eu quero saber a tua opinião também. O que você acha? Você acredita que quando nós obedecemos a grande comissão de ir, ensinar e batizar, falar do evangelho de Cristo, os sinais acontecem? Os milagres podem acontecer através da sua igreja, da igreja de Jesus? Eu quero saber a tua opinião. Comenta nesse vídeo porque mais pessoas podem ser edificados através de uma palavra sua, em nome de Jesus, e pode também acrescentar à nossa aula.
No segundo subtópico, a nossa abordagem para entender agora a promessa de revestimento de poder. Então, a igreja também tem uma promessa de revestimento de poder. O pastor Elinaldo Renovato destaca que a leitura de Atos 1:8 é uma promessa de revestimento de poder voltada para a igreja, voltada para os discípulos. Essa promessa a igreja então experimenta. Antes de Jesus ascender aos céus, ele fez essa promessa para a sua igreja. O pastor Elinaldo Renovato destaca que nosso objetivo é pregar para viver a promessa e crer na promessa. A promessa de Jesus sobre a descida do Espírito Santo é fundamentada nesse texto que nós estamos observando. Mas como o Espírito Santo, então, é dado à sua igreja a partir da crença nessa promessa? Primeiro, nós precisamos compreender o propósito do batismo no Espírito Santo. Nós que somos pentecostais não somos cessacionistas. Os cessacionistas defendem a perspectiva que os dons cessaram somente no Novo Testamento. Mas nós cremos que os dons estão ativos hoje também na vida da igreja. Sam Storms trabalha um texto sobre os dons espirituais, publicado agora recentemente pela editora Thomas Nelson do Brasil, que é muito relevante para o teu entendimento sobre os dons espirituais. O próprio pastor Elinaldo Renovato de Lima, em 2014, publicou um texto sobre os dons espirituais e ministeriais pela editora CPAD, que também traz uma perspectiva muito interessante sobre os dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo faz parte desses dons espirituais. Para nós, é uma capacitação de poder para a evangelização. É uma capacitação de poder para uma missão. Você tem um texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que pode te dar uma fundamentação sobre isso. A promessa também traz outra perspectiva, então anota aí. Essa promessa apresenta a natureza de um poder espiritual. Esse poder espiritual dado à igreja vem a partir da palavra grega dunamis, que traz a perspectiva de poder de Deus. Olha para o texto de Efésios capítulo 3, versículo 20, que vai te ajudar a entender essa perspectiva. Recebendo esse poder que faz parte da promessa, nós então nos tornamos testemunhas de Cristo. E sendo testemunhas de Cristo a partir da leitura de Atos 1:8, entendemos muito bem que esse poder nos dá a ousadia de testemunhar em todos os lugares. Essa promessa faz parte então dessa graça. Para receber poder, tem que obedecer exatamente esse mandato cultural. Entendemos pelas Escrituras também, e é interessante você observar isso, que nós precisamos ter uma vida que testemunha Jesus. Já que somos alvos da promessa, como Igreja de Cristo, precisamos também testemunhar Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, vai te dar esse fundamento também de ser um testemunha de Cristo. Aqui você encontra também o papel do Espírito Santo na evangelização. Olha, eu creio que o Espírito Santo de Deus age na evangelização. Será que tem alguém que está me assistindo aí que crê também que o Espírito Santo age na evangelização? Comenta aqui, porque isso é bênção de Deus também. Você percebe que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o mundo. Onde é que está escrito isso? Está lá em João, capítulo 16, versículo 8. Está escrito que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também age como guia na própria evangelização, na ação ministerial da igreja, na atuação na pregação. O Espírito Santo direciona você na evangelização. Extraordinário quando o Espírito Santo direciona as pessoas. Você sai para evangelizar e o Espírito Santo diz: entra em tal lugar, vai em tal rua, entre em tal estabelecimento. E lá, quando você chega e entrega uma palavra, o Senhor opera de uma forma poderosa. Atos 13:2 descreve essa capacitação através da oração. Você percebe também essa promessa constante de Jesus na obra da evangelização. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz que ele estará conosco nessa grande comissão. E aqui você percebe então princípios relevantes para a vida cristã. Então, pega o caderno e a caneta para você poder anotar. O primeiro princípio que você vai destacar é exatamente a dependência do Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo para ser alvo da promessa de Deus. O segundo princípio que você precisa observar é esse testemunho constante do Evangelho. Então, fale sobre isso com os teus alunos.
O terceiro princípio que você pode demonstrar é a coragem e ousadia que o Espírito Santo de Deus te dá para pregar as boas novas de Cristo. O quarto, então anota o quarto aí, é essa fé na promessa de Cristo de grandes sinais para aqueles e aquelas que creem, a partir dessa leitura de Atos capítulo 1, versículo 8. E, gente, eu espero muito que o Senhor possa falar com você. Se você pode, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha ou fora do Brasil também. E eu desejo a você a poderosa paz do Senhor sobre a sua vida. No terceiro subtópico, podemos observar que a proposta do pastor Elinaldo Renovato trabalha então sobre as promessas espirituais para uma instituição espiritual, que no caso é a igreja. Observando isso, você percebe que a igreja é o corpo de Cristo. Detalhe que eu quero descrever para você. A igreja é tanto espiritual, e quando ela é vista como espiritual, ela não é dividida por placas denominacionais. Ela é única, ela é una. É uma igreja só. Já está adornada, perfeita, aguardando então o retorno de Cristo, pois ela é vitoriosa. Já a igreja física, visível, ela é múltipla. Ela é dividida por denominações. Sendo dividida por denominações, ela alcança diversos braços da sociedade. E observando isso, nós encontramos então promessas de Deus para essa igreja, que é a comunidade que você faz parte. É claro que a igreja visível não é perfeita, mas essa igreja caminha para a perfeição, buscando esse retorno do Cristo. Um detalhe que você precisa observar: a igreja visível precisa estar ligada na igreja espiritual. E olhando para isso, você percebe que o termo que a própria Bíblia trabalha sobre a formação da igreja é entender essa palavra eclésia, assembleia dos tirados para fora. A formação da igreja só foi possível pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É claro que há entendedores que compreendem que a igreja é vista já no Antigo Testamento, mas ela é estabelecida de forma extraordinária a partir da cruz do Calvário. E olhando para isso, nós vamos entender algumas questões que o Novo Testamento também trabalha. O Novo Testamento vai abordar a igreja como o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Anota esse versículo aí. O Novo Testamento também vai apresentar a igreja como o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E o Novo Testamento vai continuar falando que a igreja é a noiva de Cristo. Capítulo 5, versículos 25 ao 27. Tem diversas terminações onde o Novo Testamento apresenta a igreja como, por exemplo, ovelha, rebanho, pastoreio, mas vamos pegar essas três aqui. Olhando para isso, você percebe aqui a igreja como o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, a igreja, então, ela é vista como parte desse corpo. Cristo é o cabeça. Ao escrever a carta aos Colossenses, Paulão, da Bíblia, escreveu com o objetivo de apresentar Cristo como o cabeça, como o centro da igreja, e nós somos os membros desse corpo. A igreja deve estar ligada em Cristo. Essa é a primeira perspectiva que você encontra. A segunda é entender que a igreja também é o templo de Deus. O mesmo Paulo explicou que a igreja é templo do Espírito Santo, fundamentando aí em 1 Coríntios 3, 16. Escrevendo isso, ele fala sobre a ação do Espírito Santo e a nossa ação agora, refletindo esse Espírito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida como igreja de Deus. A terceira perspectiva que você vai encontrar é que Paulo também descreve a igreja como noiva de Cristo. Efésios 5, 25 ao 27 te dá fundamento para isso. A igreja é noiva de Cristo, e essa igreja, sendo noiva de Cristo, ela tem um compromisso agora com Cristo. E a partir disso, nós vemos então as promessas espirituais feitas à igreja. Que tipo de promessas são essas? Pega a caneta e o caderno para poder anotar. Você tem então a promessa do Espírito Santo, como nós estamos estudando com você. Você também tem a promessa dos sinais sobrenaturais. Lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, fundamentam isso. A promessa aí dessa vida constante de Cristo sobre a vida da igreja. Essas três promessas fundamentam, então, esse poder que a igreja experimenta. E essa igreja que nós fazemos parte, experimenta, então, essa graça concedida por Jesus. Você, como igreja de Cristo, pode experimentar essas bênçãos sobrenaturais. Se você pode, envie essa aula para mais alguém. Conhecer a Jesus e conhecer essas promessas. E agora,
Vamos então para o segundo ponto, que aborda sobre as promessas de Deus para a igreja. No segundo ponto, é muito relevante você apresentar também uma passagem bíblica, e a passagem que eu quero te dar como dica está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4, onde a igreja também é vista como o rebanho de Deus, como eu disse para você. Porém, estamos figurando aqui, focando em 3 figuras de linguagem que já descrevemos em sala de aula. O primeiro subtópico, então, destaca a promessa da vida eterna que a igreja também experimenta. O objetivo desse subtópico aqui, que é o primeiro do segundo ponto, é observar exatamente essa visão do pastor Elinaldo Renovato de entender a promessa da vida eterna que é feita por Jesus à sua igreja. A partir do registro da grande comissão, que nós já lemos em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, e Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, nós podemos perceber que a proposta do próprio pastor Elinaldo Renovato é apontar exatamente para essa vida eterna. A primeira proposta e promessa que Deus traz para a sua igreja é a vida eterna. O fundamento está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é promessa, está entrelaçado com a grande comissão, mas é promessa da vida eterna. Essa promessa é dada da seguinte maneira, anote aí. Primeiro, a salvação vem pela fé em Jesus. A salvação vem por intermédio da fé. João capítulo 5, versículo 24 vai confirmar isso. Segundo, a salvação também se dá e te transforma para que você possa receber essa promessa, te tornando um membro agora do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Você faz parte dessa promessa para experimentar a vida eterna. Terceiro, a igreja é vista como um corpo de Cristo, como já descrevi para você, e você tem outra fundamentação. Você tem Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. A proclamação dessa promessa da vida eterna faz parte dessa grande comissão. E aqui você percebe esse mandato que Jesus traz para os seus discípulos. Primeiro, o mandato de fazer discípulos para anunciar essa vida eterna. É um propósito que nós precisamos destacar. Você pode destacar também o batismo como sinal de inclusão de uma pessoa na igreja que crê nessa vida eterna. Isso é fundamental. E você também tem a promessa da vida eterna, fundamentada agora dentro da palavra, que te livra do salário do pecado, que é a morte, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabe que princípios você pode retirar aqui para poder aplicar em sala de aula? Pega o caderno e a caneta para anotar. Primeiro é a fé na promessa da salvação. Você precisa crer nessa promessa para experimentar a vida eterna. Segundo, a participação ativa de você como uma pessoa cristã no corpo de Cristo. Você precisa trabalhar e viver esse mandato cultural em Jesus. Terceiro, a evangelização constante também demonstra que você crê na promessa da vida eterna dada por Jesus. E quarto, essa esperança da vida eterna agora te aproxima de Cristo diariamente para a glória de Deus. E eu pergunto a você, você acredita que essa promessa da vida eterna dada por Jesus é dada para a igreja, para os salvos que acreditam nele mediante a fé? Comenta nesse vídeo aqui, porque a tua opinião também é muito importante para a nossa contribuição. Já no segundo subtópico, você também tem a abordagem da promessa do poder. Nesta promessa do poder dada para a igreja, você percebe que essa promessa do poder é revelada a partir de Atos dos Apóstolos, como a evidência descrita por o próprio Jesus. Essa promessa do revestimento de poder é prometida por Jesus. De acordo com Atos, capítulo 1, versículos 5 a 8, você vai encontrar essa promessa com o objetivo da evangelização. A igreja, então, acredita nessa promessa de poder. De que maneira ela crê? Observe o texto de Atos, capítulo 1, versículo 5. O João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está aqui a promessa. Observa o texto de Atos 1, 8. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo, quando descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual o propósito desse revestimento de poder, de acordo com o texto de Atos, que é promessa, Atos 2? Esse revestimento de poder é uma marca de milagres. Atos 2,4 confirma então esse revestimento. A manifestação dos dons espirituais é uma evidência onde você encontra os discípulos experimentando essa evidência. Nós, como pentecostais, acreditamos, mediante a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, que nós cremos, ensinamos, professamos isso de forma muito clara e cremos nos dons espirituais para hoje também. Você tem outra evidência do batismo com o Espírito Santo lá em Atos 10, versículos 44 ao 46. Você encontra esse batismo no Espírito Santo também hoje, porque nós cremos como comunidade de Cristo. Entendemos de forma muito clara que o batismo com o Espírito Santo ele ultrapassa o longo da história e chega até os nossos dias a partir do século XX e reverte a igreja no poder. É uma evidência. Atos 19,6 também confirma isso. Você também demonstra como promessa a evidência dos dons espirituais para a obra de Deus. Além do batismo, você tem os dons para a edificação da igreja e capacitação da igreja nessa obra pessoal. Isso é promessa. 1 Coríntios 12,7 vai confirmar isso. Você percebe também de forma muito clara os sinais e os milagres para confirmar a palavra de Deus. Isso faz parte da promessa. Quando você volta para Marcos 16, 17, 18, que faz parte do mandato da grande comissão, você percebe então esses princípios que vão te ajudar a entender que essa promessa de revestimento de poder é para a capacitação da igreja. Então pega isso e deixa Deus te usar. E eu espero que o Senhor fale com você. Princípios para você aplicar. O primeiro deles, anote aí, é buscar intencionalmente o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Incentiva o teu aluno a fazer isso. Também trabalhe com os teus alunos, em segundo lugar, e explique que os dons espirituais são relevantes e atuais para hoje também. Creia também na confiança do poder de Deus como manifestação da graça, manifestação do poder para a edificação da igreja. E você precisa viver como testemunha de Cristo nesses dias, anunciando exatamente esse retorno do Messias. E eu espero que o Senhor fale com você. Te pergunto, você acredita que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo também é uma evidência da promessa de Deus para hoje? Comenta aqui porque é importante saber a tua opinião também. Chegamos então no terceiro subtópico que destaca sobre a promessa da glorificação do nosso corpo, de glorificação do nosso corpo. Você percebe que o pastor Elinaldo Renovato descreve agora uma promessa que está entrelaçada à nossa santificação. Quando você lê Atos 1, você vai perceber que a promessa da descida do Espírito Santo confirma isso, como nós já observamos junto com vocês, dado pelo próprio Jesus. Agora você vai perceber que o pastor Elinaldo Renovato descreve que a igreja um dia experimentará essa promessa da glorificação pessoal. Detalhe, ele fala sobre esse revestimento de poder a partir da leitura de Atos capítulo 1 e 2, esse revestimento que nós estamos trabalhando com você, e esse revestimento ele vai se dar da seguinte maneira, que faz parte de um princípio daquela glória maior que experimentaremos. Primeiro, o revestimento de poder ele acontece para a missão da igreja anunciar exatamente o evangelho a todas as nações. Lucas 24:49 confirma isso. Nós vamos ver também o papel do Espírito Santo na vida do cristão, como revestimento de poder, que demonstra então esse caminho para a glorificação. Romanos 8:26 vai te dar fundamento para isso também. A promessa da vinda de Cristo, isso está entrelaçado em Atos 1:11, descreve então que ele retornará mais uma vez. Primeiro, para arrebatar a sua igreja, e a igreja então experimentará essa glória maravilhosa. E nesse retorno, nós os salvos em Jesus, você que aceitou a Cristo pela fé, somente pela fé, você experimentará essa transformação plena. A transformação se dá da seguinte maneira, como a glorificação total do corpo, e você tem a base bíblica aí, 1 João capítulo 3, versículo 2. Então anota esse versículo aí. Você percebe também que isso se confirma em 1 Coríntios 15,
52 e 53. Anota esse texto também para você ler em sala de aula. Você vai perceber que nós vamos ver Jesus face a face no arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, confirma isso. Então, nós enfrentamos dificuldades no aqui e agora, mas no momento da promessa da glorificação, vamos ser então transformados. Recebemos esse revestimento de poder, mas tem algo maior, guardado para a sua igreja. A perspectiva da vinda de Cristo também descreve algo interessante, que precisamos estar vigilantes enquanto essa vinda, 1 Tessalonicenses 5:6, e obedecendo a palavra, e devemos também entender que a igreja precisa estar de forma muito clara, compreendendo o presente e o futuro. Estando aqui, devemos ter uma vida santa, porque lá teremos uma vida glorificada em Jesus. Santidade ao extremo. Também entendemos, à luz da palavra, de forma muito pessoal e particular, que a Escritura também nos ensina uma forma muito especial sobre as promessas de Deus que nos alertam agora sobre a graça de Cristo. Sabe que princípios aplicáveis que você tem? Primeiro, a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo para experimentar essa glorificação. Segundo, anote aí, essa vigilância e santidade você precisa ter agora para ter encontro glorioso com Jesus e experimentar a transformação. Terceiro, a esperança no futuro glorioso. Guarde isso no seu coração. E quarto, o foco na missão. E eu espero que você também entenda isso. Você em Cristo experimentará essa glorificação para a glória de Deus. E se isso é uma verdade, se você crê, deixa o likezinho aí e vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos ver agora as condições para viver as promessas de Deus. Chegamos então no terceiro ponto. No terceiro ponto, você precisa ler uma passagem bíblica que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde descreve que como igreja de Cristo, nós somos então templo do Espírito Santo. E o primeiro subtópico aborda isso, que você precisa crer. No primeiro subtópico, o objetivo da lição é demonstrar a importância da perseverança da fé. Quando você observa isso, que as condições para você crer nas promessas de Deus como igreja, você precisa observar que Abraão ele creu mediante a fé. O pastor Elinaldo Renovato de Lima destaca muito bem que a igreja de Cristo ela tem esse objetivo de crer nessas promessas mediante a fé. Você tem um texto de Atos, capítulo 2, versículo 1, que demonstra essa ação do Espírito Santo em uma igreja que crê e está em oração para receber então essa promessa. Então, se Deus te fez uma promessa, creia, porque o milagre pode acontecer. O exemplo de Abraão na Bíblia, por exemplo, traz essa perspectiva de uma fé extraordinária, o homem que creu e obedeceu. Essa perspectiva da fé é apontada a partir da leitura de Gênesis capítulo 21, versículo 5. E aqui eu quero destacar alguns princípios para você destacar. Primeiro, anote aí, a fé de Abraão é demonstrada como a justiça. De uma forma muito especial, Deus então cumpre essas promessas sobre Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 3 vai te dar fundamento. A perseverança no cumprimento das promessas descreve muito bem que tanto Abraão como seus descendentes também creram nessas promessas. Você também tem, em terceiro lugar, a esperança que não decepciona. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5 vai te dar fundamento para isso. E qual a perseverança dos discípulos em Atos 2? Eles creram na descida do Espírito Santo, creram na promessa. Atos 2:1 descreve que eles estavam orando. O poder do Espírito Santo desceu no versículo 4, quando a igreja se colocou à disposição no primeiro em orar e acreditar nessa promessa. Isso pode fortalecer a nossa fé nesses últimos dias, sim. Você também precisa observar outra perspectiva, que devemos confiar nesse poder do Senhor e nos fortalecer nele. Efésios capítulo 6, versículo 10, vai te dar uma perspectiva muito interessante sobre essa abordagem. Sabe que princípios nós temos aqui? Nós temos os princípios que você pode até descrever em sala de aula. A confiança no tempo de Deus, você tem como base. Você tem a perseverança na oração sendo apresentada em Atos 2. Você tem a esperança nas promessas de Deus. Você tem o fortalecimento do poder de Deus sobre a vida das pessoas. E essa perspectiva, então, te ajuda a permanecer fiel, crendo nessas promessas. Você acredita que se você tomar um passo de fé,
para crer na promessa de Deus, a promessa pode se cumprir? Comenta nesse vídeo aqui, porque eu quero saber a tua opinião também. O segundo subtópico, então, destaca que é preciso ser fiel. Pastor Reinaldo Renovato de Lima destaca, então, que nós somos chamados para crer na promessa, mas precisamos permanecer fiéis a essa promessa. Quando você persevera na ação do Espírito Santo, você então entende que ele é fiel para cumprir a promessa. Tem um texto que você pode destacar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa perspectiva é muito legal, onde você pode destacar essa fidelidade a Deus para crer nessa promessa. A fidelidade dos discípulos no livro de Atos, então, aponta essa esperança. Uma igreja que espera com fidelidade e acredita na promessa. Você encontra também exemplos bíblicos, como o exemplo do próprio Jó, que no meio da provação agiu em fidelidade a Deus e a promessa também se cumpriu. A promessa no meio do sofrimento é vista no texto de Jó de forma extraordinária, mas também vista no meio do texto de Daniel, onde Daniel e seus amigos tiveram experiências extraordinárias, como a cova dos leões, a fornalha ardente. São ações extraordinárias da promessa de Deus sobre as suas vidas. Quando você olha para a palavra, você também vai descobrir que Jesus ele nos chama para a fidelidade até mediante a morte. Isso está em Apocalipse capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 vai te dar fundamento. E essa recompensa, então, nos fortalece. Primeiro, há algumas questões que nós podemos destacar. Você vai perceber aqui princípios da perseverança da fé. Isso pode te ajudar. Uma igreja que permanece na fé. A adoração no meio da provação também é um sinal de quem acredita na promessa e fidelidade. A coragem diante da perseguição, porque está crendo nessa promessa. Você também encontra a fidelidade até o fim, e essa fidelidade até o fim sempre é recompensada. Quando você vai para a palavra, você descobre que a fidelidade em nosso coração, quando é colocada de forma séria, Deus então cumpre as suas promessas sobre a sua vida. E eu espero que o Senhor também faça isso com você. No terceiro e último subtópico, você vai observar que é preciso obedecer a Deus. O objetivo desse subtópico é esclarecer exatamente que quando você obedece, Deus então é fiel em cumprir as suas promessas. Aí você tem um texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que exercer ou experimentar o sacrifício. O texto bíblico também traz essa visão de entendermos que a obediência nos ajuda a crer nas promessas de Deus. E aqui nós temos algumas questões. A primeira delas que você pode anotar é a obediência na vida dos discípulos na espera em Jerusalém. Isso aqui traz uma importância de fortalecer a nossa vida a crer na vontade do Senhor. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4 traz isso. O obedecer também é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. A obediência como forma de adoração também é uma evidência extraordinária que pode ajudar a entender isso. E você encontra exatamente um princípio em Atos 3, versículos 19, descreve que quando a igreja volta para a adoração e obedece essa adoração, você percebe muito bem que Deus age em milagres, como resultado das promessas de Deus sobre a igreja. A promessa do Espírito Santo para a igreja também traz uma condição como obediência. A obediência também é vista como um ato de adoração e arrependimento também. E a obediência traz uma capacitação espiritual sobre você. E eu espero muito que essa aula, concluindo, possa ter te ajudado a entender que a Igreja de Cristo, além de ser uma igreja espiritual, mas é uma igreja também que vive essas promessas. E essas promessas são para hoje também, que o Espírito de Deus te use na escola bíblica dominical da sua igreja. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Reinaldo Renovato. Você precisa deste material, que é o livro de apoio da lição, vai te ajudar muito a ter uma compreensão sobre a abordagem da lição desse trimestre. Você acha no site da editora CPAD, faça o seu pedido e envia para todo o Brasil, muito legal. Você também tem o texto Introdução à Teologia Pentecostal, do Eduardo Leandro Alves, um material sensacional que pode ajudar nesse trimestre da editora CPAD também a compreender aí as promessas de Deus voltadas para a igreja. A revista Ensinador Cristão, essa perspectiva que traz uma abordagem muito interessante.
Vale a pena você adquirir da editora CPAD, e indico também a lição, a revista Obreiro Aprovado, que pode te ajudar muito, até uma perspectiva muito interessante para o teu crescimento em Jesus, para a glória de Deus. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima aula. Próxima lição 4, nós vamos compreender a promessa e a obediência. E que Deus em Cristo possa te abençoar, e até a próxima aula, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.